tempo das nossas avós, os médicos recomendavam para o tratamento de muitas doenças uma ida às termas. Mas com o tempo o hábito perdeu-se e parece que já nem sabemos para que servem as águas. Às vezes nem lhes damos a devida importância. Para nos reavivar a memória, eu tenho então ao meu lado 3 convidadas. A Teresa Vieira, das Termas de Portugal. Olá, Teresa, muito boa tarde e bem-vinda ao nosso programa. A doutora Catarina Almeida, da Sociedade Portuguesa de Hidrologia, que é médica. Olá, doutora, muito boa tarde, bem-vinda também. E a nossa Rita dispensa apresentações. Um aplauso para as 3 e que nos faz aqui uma visita à Rita Ribeiro. Eu apetece-me já, ainda antes de passar as outras convidadas, apetece-me já brincar contigo. Com certeza que tu és uma mulher que frequenta as termas, porque eu não percebo, os anos passam e tu estás sempre jovem. Ou tu tens um elixir qualquer especial lá em casa, ou então eu não compreendo, não é? É o amor. É o amor. Ai, se calhar é o amor. Olha, é o amor pela vida, é o amor pela vida. Ah, pronto, estás a ver, a minha cabeça já estava a levar para outro campo. Não. Vocês querem-me casar, a viva força. Ah, eu não, oh Rita, eu não. Eu quero é que tu sejas feliz. Ora, eu sou. Exatamente, eu quero é que sejas feliz. Bem, vou começar aqui pela Teresa Vieira. Oh, Teresa, eu para já queria-lhe pedir que, no fundo, quase que nos puxasse para nos sentar para pensarmos nesta história das termas que temos em Portugal. Porque temos muitas, mais de 40. Algumas delas já ganharam fama internacional porque as nossas águas são muito boas, é preciso que isto seja dito. Trace-me lá assim o panorama. Como é que estão as termas em Portugal? As termas em Portugal estão ótimas. Estão ótimas desde logo porque estão totalmente requalificadas ou praticamente requalificadas. Houve um grande esforço nos últimos 10 anos de remodelação dos estabelecimentos termais, mantendo aquilo que é a sua traça, as suas características centenárias. Algumas delas têm tradição milenar, mas também introduzindo novas técnicas, novas facilidades, novas comodidades para um pouco adaptar-se àquilo que é a procura dos nossos dias. De facto, Portugal tem um património, do ponto de vista das suas águas, de hidrogeologia, fantástico. As termas estão espalhadas um pouco por todo o país. É verdade. Embora mais concentradas na região centro e norte, porque estas águas, de facto, são águas especiais. São águas que ganham as características que as tornam diferentes das outras águas devido ao solo e à geologia do solo, onde elas vão desenvolvendo ao longo de anos. E, portanto, a falha geológica que existe, muito concentrada entre o norte e o centro, faz com que as emergências da água mineral natural cheguem à superfície mais concentradas nessa zona. É muito importante que as pessoas percebam, acima de tudo, o que é que distingue uma água mineral natural de outro tipo de água. A água é toda ela importante. As águas que nós temos nas termas são particularmente importantes, desde logo porque são especiais, não são comuns, aparecem naquelas zonas só. E, portanto, além de serem águas bacteriologicamente puras, são águas que têm determinadas constantes, elementos que são constantes ao longo de séculos e que fazem com que dessas constantes resultem efeitos favoráveis para a saúde. Por isso é que nós temos termas, umas mais indicadas para problemas respiratórios, outras para problemas musculares esqueléticos, outras digestivas, outras para a pele. Portanto, as vocações estão um bocadinho relacionadas com as características, são totalmente relacionadas com as características da água. Esta requalificação das termas permitiu também que reposicionássemos um pouco o negócio que era o negócio tradicional das termas. As termas estavam muito orientadas para tratar doenças e, portanto, as pessoas iam às termas porque tinham maleitas, iam tratar as suas maleitas, diziam os mais antigos. Apesar de ser possível encontrar em diversos documentos até do início do século, nomeadamente relatórios clínicos, que já falavam de curas de repouso, em que as pessoas vão às termas não para tratar uma maleita específica, mas para descansar. Os antistresses, que eventualmente também já existiriam, com outras características, e, portanto, as pessoas já recorriam às termas nessa perspectiva e faziam as suas opções de férias em destinos termais, que se tornaram conhecidíssimos e que ainda têm um conjunto de património que reflete essa realidade de início do século e finais do século XIX, na altura do áurea do termalismo. A verdade é que estas requalificações vieram permitir não só apurar a forma como nós oferecemos o tratamento termal nessa perspectiva terapêutica, mas também oferecer outro tipo de práticas de prevenção de doença, de promoção de saúde,
de bem-estar em geral. E, portanto, é essa a grande diferença que as termas oferecem agora. Ou seja, no fundo, desculpa interromper, Teresa, no fundo é para além daqueles que procuram as termas porque já têm uma situação qualquer de saúde para ultrapassar, também outros que não tendo nada, no fundo querem poder tirar ali uns dias que são realmente de descanso, de equilíbrio, uma aposta na saúde. Exatamente. Termas igual uma aposta na saúde. Portanto, vão por essa via. Exatamente. Agora, queria perguntar à doutora Catarina Almeida, doutora, se efetivamente, para já explicar aos nossos espectadores o que é hidrologia médica, por parecer assim um palavrão, o que é hidrologia médica? Portanto, a hidrologia médica resume-se à utilização de águas minerais naturais para tratamento ou prevenção de doença. Como estamos a dizer, efetivamente, as águas não se destinam só ao tratamento de uma doença, mas também nessa prevenção. Nós temos diferentes graus preventivos na área da saúde. Portanto, uma prevenção primária é evitar que venhamos a ter doença. Portanto, pode haver situações de doentes que até têm algumas características que nos fazem prever que podem vir a desenvolver doença e, portanto, a hidrologia médica pode ter aqui um papel importante nessa evolução negativa dessa situação e que possa evoluir para a doença. Por outro lado, realmente a hidrologia tem o papel de, havendo já instalada a doença, permitir que as agudizações não sejam tão frequentes, que o doente se sinta melhor, que o doente consiga lidar melhor com a doença e, portanto, ter aqui uma solução alternativa àquilo que já existe, utilizando o recurso natural que é a água mineral Agora natural. vou fazer de advogado do diabo. Vou pôr-me na cabeça de alguns espectadores que se calhar pensarão assim. Muito bem, eu até acredito que assim seja, mas isto processa-se como? Indo para as termas e bebendo apenas a água das termas? Eu sento-me lá e passo os dias a beber a água das termas e esta situação resolve-se? Como é que se funciona, doutora? Portanto, as termas implicam sempre uma passagem por uma avaliação médica. Existem médicos hidrologistas que, para poderem trabalhar numa estância termal, terão que fazer uma formação pós-graduada em hidrologia médica. Para terem uma área específica? Exatamente, assim? porque habitualmente, durante a formação pré-graduada, portanto, no percurso ao longo da faculdade, a hidrologia médica não é abordada, à exceção de uma faculdade no Porto que é abordada numa cadeira opcional. O restante percurso académico não aborda esta questão. E depois vai um bocadinho por gosto pessoal de algum médico que acaba por fazer, então, este curso pós-graduado. Mas é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Sim. Portanto, aliás, seja dito para as pessoas perceberem a validade, não é? Em Portugal, nós, dentro da área médica, nós temos as especialidades médicas, portanto, as diferentes especialidades que os doentes reconhecem, e temos aquilo que são competências médicas. A hidrologia médica é uma competência médica, portanto, nós fazemos essa formação, depois é necessário iniciar um estágio, depois é feita uma avaliação na ordem dos médicos e então que nos dá esse título de competência em hidrologia médica. Portanto, o doente dirige-se a umas termas, é feita uma avaliação, portanto, é necessário conhecer o historial do doente, perceber se existem contraindicações ao tratamento, o que é que o leva lá, perceber se aquelas termas são as indicadas exatamente para aquela situação que o doente nos refere. Depois dessa avaliação, o médico faz uma prescrição de um tratamento termal. Portanto, tem que ser desenhado para aquele doente, para aquela situação específica. O tratamento termal, depois, habitualmente, tem uma duração que pode durar 14 dias ou 21 dias. Isto é aquilo que nós sabemos, pelos estudos que já são feitos há muitos anos, que tem benefício. Portanto, que nós conseguimos atingir um determinado alvo terapêutico. É proposto, então, a cada doente esta duração de tratamento, que o doente cumpre. Será sempre o ideal ter uma avaliação intermédia e uma avaliação final, principalmente nos primeiros casos ou nas primeiras situações em que os doentes recorrem a nós para nós percebermos como é que o doente está a sentir. Mas quando a doutora fala neste período de 14 dias ou 21 dias, que tratamentos é que podem ser feitos? Por isso é que eu Exato, dos tratamentos. Que tipo de tratamentos é que são feitos durante esse período? O tratamento vai depender de cada situação. Se calhar falar de um exemplo concreto. Por exemplo, portanto, temos o doente que, por exemplo, nos fala numa dor num joelho. Portanto, vem à consulta porque tem uma dor num joelho. Nós podemos fazer a prescrição de tratamentos, por exemplo, de duche, técnicas de duche, técnicas de massagem. Podemos, tudo com as águas respectivas, exatamente, claro. Vapor. Portanto, nós podemos variar muito os tratamentos de acordo com o doente que também temos connosco, porque há técnicas, por exemplo, aquilo que os doentes vulgarmente chamam a banheira, que temos em que o doente efetivamente está cerca de 10 a 15 minutos dentro de uma banheira de água termal, que pode ser, por exemplo, uma imersão em que a água está parada ou que a água até está sob a forma de hidromassagem, em movimento.
há doentes que podem ter esta indicação, há doentes que podem não ter. E, portanto, nós desenhamos um esquema terapêutico que é feito durante esse período. Portanto, varia de doente para doente. Eu pergunto isto porque, lá está, as pessoas que não estão familiarizadas com as termas, às vezes têm ainda esta ideia que termas é só chegar ali e beber água. Quer dizer, não é assim. Como dizia a Teresa muito bem, as próprias técnicas foram evoluindo muito. Hoje em dia, pegando na dita água, que tem aquelas características que são tão boas, pode-se fazer muitas coisas diferentes em que, no fundo, potencia ainda mais as qualidades desta mesma água, não é? O que é muito bom. Minha querida Rita, eu queria perceber, antes de mais, se tu és uma mulher que há muito despertaste para a importância das termas e que resolveste experimentar, ou se é uma coisa recente na tua vida? Eu já faço termas há bastante tempo. Eu até já fiz há uns anos ensaios de um espetáculo numas termas, na Felgueira, porque chamei a equipa toda e foi maravilhoso porque conseguimos 2 em 1, não é? Conseguimos estar no nosso bem-estar, porque também a criatividade é muito desenvolvida quando nós estamos bem e quando nós nos sentimos com aquele apaziguamento mental que as termas nos dá. Para mim, ir para as termas é realmente um investimento no meu bem-estar e no meu amor por mim própria, por isso é que eu falei que era amor. Quase todos os anos faço. Este ano não pude, mas já está prometido para o ano fazer. Faço quase sempre por 2 fases, 10 dias e depois outros 10 dias. E aproveito ao máximo tudo. Nas termas de São Jorge, que eu conheço, porque eu precisei de ir eu estava com um ataque de sinusite, estava no Porto a trabalhar e portanto, pensei aqui mais perto onde é que há e soube que haviam as termas, que é muito perto do Porto e tornámos-nos amigos desde então, porque eu aproveito sempre, faço da parte da manhã as vias respiratórias, portanto, todos os tratamentos que há para as vias respiratórias, alguns até para os brônquios, para limpar e para limpar a parte também do nariz, etc. É muito bom porque quando se faz, mantém-se durante um ano inteiro muito bem. Ou seja, notas que há uma melhoria e que dura, não tenho dura praticamente ataques de sinusite ou de renite, por exemplo, não tenho mesmo. E faço à tarde a parte muscular e esquelética, portanto todas as massagens, tudo o que é tratamentos para a parte óssea, enfim, e quando tenho um trabalho muito forte, por exemplo, a primeira coisa que eu me lembro é tenho que ir para as termas para cuidar de mim, para realmente é tão fácil, é tão perto, e as pessoas às vezes esquecem-se e até marcam spas, sei lá, fora do país, etc. E não é preciso, porque nós conseguimos uma qualidade e um bem-estar nas nossas termas, que temos maravilhosas. Eu fiz já uma turnê por todas as termas, sei do que é que estou a falar, fui cantar fado a várias termas e temos realmente uma qualidade termal maravilhosa e é um investimento na nossa saúde e no nosso bem-estar e na nossa paz interior. Eu concordo plenamente contigo. Eu também já visitei algumas e realmente não vale a pena procurar lá fora. Temos cá tudo. Em termos de termas, temos cá tudo. Não é preciso procurar porque as nossas termas são realmente de uma riqueza e de uma diversidade que eu acho que passam por todas as situações de saúde onde elas podem ser úteis. As águas, eu acho que nós temos tudo aqui em Portugal, temos tudo. Mas já vamos perceber melhor, até porque a Teresa pode explicar-nos exatamente essas particularidades. Agora, recordar os nossos espectadores em relação ao nosso passatempo, um passatempo que hoje coloca nas suas mãos, estou a falar do prémio do dia, 10 mil euros. Voltando à conversa com a Teresa. Teresa, nós temos, se a minha memória não me engana, 48 termas, certo? Sim, licenciadas para funcionamento. Pronto, não todas abertas, mas 48 licenciadas. Diga-me as várias situações de saúde que as termas em Portugal podem ajudar. A Rita já falou em rinite, sinusite, problemas musculares, vamos dizer assim. E ósseos. E ossos, pronto. Muito bem. Mais. Nós costumamos dizer que as termas fazem bem a tudo em geral e depois algumas coisas em particular. E, portanto, em tudo em geral fazem com certeza. Teresa, só a pessoa estar ali a fazer os tratamentos, não...
Eu já ia para as termas, vai uma linha para eu seguir já a viagem. Não dá. Mas quando se está com a família também é bom, porque também pode ser umas férias em família. Pois pode. Quando não é em família, quando chegamos a casa, também é bom, porque já vamos muito mais calmas e a família dá por isso e diz, mas que bem que tu vens, que maravilha, que calma. Portanto, é bom para nós e para os outros que nos rodeiam. Eu também concordo contigo. Então, estava a dizer, desculpe, eu fui interrompido. Exatamente. Portanto, realmente nós temos, como comecei